Dia 243, 1 Samuel, capítulo 24. Depois que Saul voltou de sua batalha contra os filisteus, disseram a ele que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul reuniu 3.000 homens, os melhores soldados de todo Israel, e foi à procura de Davi entre as rochas das cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais de ovelhas, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam escondidos na caverna. Agora chegou a sua vez. Os homens de Davi lhe disseram em voz baixa: "Este é o dia a respeito do qual o Senhor falou quando disse: certamente vou entregar o seu inimigo em suas mãos. Faça com ele o que você bem entender." Então Davi foi com todo cuidado e com toda a calma cortar a barra do manto de Saul. Mas depois de sua consciência começou a atormentá-lo por ter cortado a barra do manto de Saul. "Eu não deveria ter feito isso", disse ele aos seus homens. "Que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, de estender a minha mão contra o ungido do Senhor." Estas palavras de Davi contiveram seus homens e ele não permitiu que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna e continuou o seu caminho, Davi saiu da caverna e gritou para ele, dizendo: "Ó meu rei, meu senhor." E quando Saul olhou em redor, Davi se curvou diante dele com o rosto no chão e disse a Saul: "Por que o rei dá atenção às pessoas que dizem que eu procuro fazer mal ao rei? Hoje mesmo o rei pode ver com os seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor colocou o rei em minhas mãos lá na caverna. Alguns dos meus homens me disseram para matá-lo. No entanto, eu o poupei, pois disse: nunca farei mal ao meu Senhor, porque ele é ungido do Senhor. Vê isto, meu pai, que tenho na mão é um pedaço da barra do seu manto. Cortei o seu manto, mas não o matarei. Isso não o convence que não procuro fazer-lhe o mal, nem rebelar-me contra o Senhor. O que não pequei contra a pessoa do rei, muito embora esteja me perseguindo para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre nós dois. Talvez ele o castigue pelo mal que o Senhor procura fazer-me, porém eu nunca farei mal ao rei. Como diz o antigo provérbio: o perverso age como o perverso, mas eu não lhe farei nenhum mal. Há quem o rei de Israel procura apanhar? Há quem está perseguindo? Deve ele gastar o seu tempo caçando um cão morto ou uma pulga? Que o Senhor seja o juiz e julgue qual de nós está certo. Que ele seja o meu advogado e o meu defensor e me livre das suas mãos." Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: "Realmente é você, meu filho Davi?" E começou a chorar em alta voz. Então Saul disse a Davi: "Você é um homem melhor do que eu, pois você me pagou com o bem o mal que eu fiz. Sim, você hoje foi muito bom para comigo, pois quando o Senhor me entregou em suas mãos, você não me matou. Que outra pessoa no mundo deixaria o seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor lhe dê uma boa recompensa pela bondade com que me tratou hoje. Agora reconheço certamente que você será rei e que Israel será o seu reino. Julgue-me pelo Senhor que, quando isso acontecer,
Você não matará a minha família, nem fará desaparecer o meu nome da família do meu pai. Então Davi prometeu que assim seria. Saul voltou para sua casa, mas Davi e seus homens foram para a fortaleza. 1 Coríntios capítulo 5. Por toda parte estão falando que há imoralidade entre vocês, algo tão pecaminoso que nem mesmo os pagãos o fazem. É que vocês ainda conservam suas igrejas, um homem que está vivendo em pecado, com a mulher do seu próprio pai. E vocês ainda são tão presunçosos. Por que não estão se lamentando em tristeza e vergonha e se apresentando em expulsar este homem da comunhão de vocês? Embora eu não esteja aí com vocês fisicamente, estou com vocês em espírito e em nome do Senhor Jesus Cristo já condenei aquele que fez isso como se aí estivesse. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, eu também estarei em espírito, estando presente o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, na esperança de que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Que coisa terrível o orgulho de vocês! Vocês não sabem que um pouco de fermento fermenta toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como vocês de fato são, pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa com este Cordeiro, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da imoralidade. Em seu lugar, festejemos com os pães sem fermento, com o pão puro da honra, da sinceridade e da verdade. Quando lhes escrevi por carta, pedi que vocês não se misturassem com pessoas imorais. Porém, quando eu disse isso, não estava falando de descrentes que vivem em pecados sexuais, ou são trapaceiros gananciosos, ou ladrões, ou adoradores de ídolos, porque se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. O que eu queria dizer era que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, porém está se envolvendo em pecados sexuais, ou é ganancioso, ou adora ídolos, ou é um bêbado ou um ladrão. Nem ao menos comam com alguém assim. Não é de nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja, mas não há dúvidas de que é nossa obrigação julgar e tratar com rigor aqueles que são membros da igreja e estão pecando nessas coisas. Só Deus é o juiz daqueles que estão de fora. Expulsem do meio de vocês este homem imoral. Ezequiel capítulo 3. Ele me ordenou: filho do homem, coma o que lhe mostrei, coma este rolo, depois vá e anuncie as minhas mensagens ao povo de Israel. Fiz o que ele mandou e comi o rolo. Coma tudo, disse ele, encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dei. Quando comi o rolo, percebi que era doce como mel. Depois de comer o rolo, ele me disse: filho do homem, vá viver entre os israelitas e anuncie a eles as minhas mensagens. Você não terá que ir a terras e povos distantes, de línguas desconhecidas, mas à nação de Israel. Você não será meu mensageiro a povos cuja língua é difícil de aprender e entender.
Se você fosse meu mensageiro a esses povos, com toda certeza eles ouviriam e aceitariam as suas mensagens. Você será o meu mensageiro ao povo de Israel, a um povo onde todos são rebeldes e teimosos. Eles não darão importância ao que você falar, porque não se importam com as minhas palavras. Mas eu transformei você numa pessoa tão inflexível e endurecida quanto eles. Tornei a sua testa dura como diamante, mais dura que a pedra. Por isso, não tenha medo deles, das ameaças e olhares cheios de ódio. Isso é natural, pois eles são povo desobediente e teimoso. Ele ainda me disse: Filho do homem, deixe as minhas palavras entrarem até o fundo do seu coração. Ouça as minhas mensagens com muita atenção. Então, vá procurar os israelitas que estão no exílio e o seu próprio povo para anunciar as minhas mensagens. Quer eles ouçam, quer se façam de surdos. Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Então o Espírito me fez ficar em pé. Ouvi uma voz atrás de mim, forte como o barulho de um terremoto, dizendo: que a glória do Senhor seja louvada nos altos céus. Ouvi o barulho das asas das criaturas batendo umas contra as outras. Ouvi o barulho das rodas e um barulho como um terremoto. O Espírito me levantou e me tirou de lá. Eu estava muito emocionado, irado e cheio de amargura, mas o poder do Senhor estava sobre mim. Fui até Tel Abib, uma colônia israelita, exilados da Babilônia, que ficava junto ao canal de Quebar. Quando cheguei a Tel Abib, onde comecei a viver, fiquei 7 dias sentado entre eles, muito confuso, sem saber o que fazer. Depois de passado esses 7 dias, o Senhor falou comigo e disse: Filho do homem, eu o escolhi para ser o vigia do povo de Israel. Quando você receber as minhas mensagens, deve transmitir cada uma delas ao povo sem demora. Quando eu disser ao pecador que ele vai morrer e você não entregar a ele a minha mensagem, se não mostrar que ele precisa mudar de vida para ser salvo, ele será castigado com a morte por causa dos seus pecados. Mas você será responsável pela morte da pessoa. No entanto, quando você advertir o pecador e ele não se arrepender de seus pecados e desobediências, ele será castigado com a morte por causa dos seus pecados, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando o homem bom deixar de fazer o que é justo e passa a fazer o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos seus pecados. As boas obras que ele antes fazia não o livrarão do castigo, mas eu pedirei contas a você pela vida daquele homem. Mas se você avisar o homem bom para não pecar, ele obedecer, certamente ele viverá e você também estará livre desta culpa. Novamente, senti o poder do Senhor me dominar e ele me disse: vá até o vale, lá eu falarei com você. Saí de onde estava e fui para o vale. Quando cheguei ali, vi novamente a glória do Senhor como na primeira vez, junto ao canal de Quebar. Caí ajoelhado com o rosto no chão. Então o Espírito entrou em mim e me fez levantar. Falou comigo e me deu a seguinte ordem: vá para sua casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas e não poderá escapar. Eu farei você ficar mudo, sozinho. Você não poderá condenar o seu povo, apesar de ser uma nação rebelde.
Mas quando eu falar com você, farei voltar a sua voz e você dirá aos israelitas: assim diz o soberano Senhor. Quem for obediente, ouça. Quem for desobediente, não ouça, pois os israelitas são um povo rebelde.